Bom dia, todos bem? Pessoal dos estados também, bom dia. Hoje vamos falar um pouquinho mais de trigonometria. Ontem vocês tiveram com o Paulo César funções trigonométricas, seno, cosseno, e viram onde elas podem aparecer em lugares assim até inusitados e impensáveis. Realmente a trigonometria que é ensinada no ensino médio é, a nosso ver, bastante exagerada. Os livros didáticos costumam ter um imenso número de páginas com um material muito repetitivo, maçudo, e não é um assunto que os alunos declarem que gostem muito, que seja uma matéria atraente. Na verdade, o aluno vai perceber a necessidade de conhecer um pouco de trigonometria quando ele for estudar cálculo. Mas quando ele tiver que fazer umas integrais, onde fazer substituições trigonométricas seja o caminho natural, ele vai sentir realmente a necessidade de conhecer um pouco mais de trigonometria, de funções trigonométricas, não é? Agora, por outro lado, existe a parte aplicada da trigonometria em problemas práticos, em problemas de geometria, que, aliás, né, ela nasceu dessa necessidade de medir coisas. O ser humano sempre teve a curiosidade ou a necessidade de fazer medidas, de calcular distâncias. E as distâncias, em geral, não podem ser medidas diretamente, a não ser as pequenas, né? Pego uma régua, pego uma fita métrica e eu sou capaz de fazer medidas pequenas. Mas quando eu preciso estimar distâncias maiores, é extremamente difícil. Eu tenho que criar métodos para que isso possa ser feito. Como é que eu posso estimar a distância da Terra à Lua? Não é? Então, todas essas coisas, como é que eu posso ter uma estimativa do raio do nosso planeta? Então, todas essas coisas são calculadas, algumas até de forma bem elementar, usando a trigonometria básica, né? A trigonometria que lida com ângulos de 0 a 180 graus apenas. Então, nós vamos ver diversos exemplos, alguns bem interessantes, de material que pode ser desenvolvido perfeitamente na primeira série do segundo grau, e que é prazeroso, não só de ensinar, como também de aprender, né, os truques, os artifícios, para que nós possamos estimar, então, medidas inteiramente inacessíveis. Bom, desde o tempo da Grécia Antiga, né, que essas medidas começaram a ser feitas, e tudo que nós necessitamos é de uma trena, quer dizer, uma régua, uma fita métrica de um tamanho razoável e de um instrumento que possa medir ângulos. Basicamente, dois tipos de ângulos, né? Ângulos no plano horizontal, tá? Ou seja, eu faço uma linha divisada, né, a um certo objeto, que pode estar bem longe, e movo o meu instrumento, ou o que seja, para uma outra posição, mirando um outro ponto, e eu preciso de um instrumento que seja capaz de medir este ângulo, né, situado no plano horizontal. Um instrumento como esse pode ser fabricado na escola, em casa, com um transferidor, um cabo de vassoura, um pedacinho de cano. Não terá uma precisão assim, muito grande, mas terá uma precisão mais do que suficiente para que a gente possa descobrir realmente distâncias bastante aceitáveis.
O outro tipo de ângulo que precisamos medir é o ângulo no plano vertical, o ângulo da horizontal com qualquer reta inclinada em relação a ele, né? E um instrumento que faz essas medidas chama-se teodolito. Vou mostrar aqui para vocês um teodolito. Primeiro, um teodolito antigo. Vai aparecer lá em cima, tá? Cadê? Não, não apareceu. Está esquentando? Bom, vamos então conversar, contar uma piada, não sei. Enquanto a moderna tecnologia se resolve. Ah, sim. Mas está muito pequeno, isso ninguém dá para ver. Não enxerga isso. Mais ou menos, tá, vai lá que seja. Esse é um instrumento bastante antigo, ele tem cerca de 200 anos, do início do século XIX. Vocês reparam que existe uma luneta, não é? Vocês têm um disco, né, uma roda, num plano vertical, justamente movendo a luneta a uma graduação, né, que nós então fazemos a leitura do ângulo de uma linha divisada em relação ao plano horizontal. É capaz que vocês possam ver também, junto à base do instrumento, uma outra roda, tá? Com uma outra luneta, e essa então vai medir o ângulo no plano horizontal. Tá? Um instrumento como esse possui diversos parafusos, está vendo? Uma série grande de parafusos. São parafusos chamados micrométricos, em que você, por exemplo, com uma meia volta nesse parafuso, você consegue mover a sua luneta de um ângulo imperceptível. Tá? Um instrumento como esse já tem uma precisão da ordem de 1 ou 2 segundos de arco. Quer dizer, muito boa precisão, já há 200 anos atrás. Tá? Hoje em dia, esses instrumentos são inteiramente eletrônicos, né, em que você mira um objeto, aperta um botão, move o seu instrumento para um outro, aperta de novo o botão e aparece no visor, né, o ângulo entre essas duas linhas. Então, esse que eu vou mostrar aqui já é um pouco mais moderno, aliás, bastante mais moderno, tá? Mas o princípio é o mesmo, né? É uma luneta em que você tem, então, 2 discos, 2 rodas, para fazer, então, as medidas, né, em 2 planos, horizontal e vertical. Então, esse é o teodolito, tá? Instrumento espetacular, fez parte do desenvolvimento do homem, e é simples de fabricar, mesmo em casa, alguma coisa que sirva para tirar umas medidas. Perfeito? Muito bem. Então, nosso primeiro exemplo vai ser fazer uma medida. Aqui no Rio de Janeiro é ótimo, porque nós temos muitas montanhas, tem mar, tem ilhas e tal, então um monte de coisa interessante para a gente medir, mas eu creio que em cada lugar onde vocês estejam, existam coisas também interessantes e curiosas para serem medidas. A primeira coisa que nós vamos medir é a altura desse morro aqui, ó. Esse é o Pão de Açúcar. Tá? Muito bem. Como é que eu posso imaginar fazer uma medida da altura dessa belíssima montanha? Esse é o problema mais fácil, porque vocês reparam que de onde eu tirei essa foto, eu estou quase ao nível do mar e existe atrás de mim um terreno plano muito extenso.
Esse lugar de onde eu tirei a foto, ele era mar há uns 50 anos atrás. Ele foi aterrado e essa região muito ampla, muito plana, chama-se Aterro do Flamengo. Tá? Hoje tem jardins belos, restaurantes, etc., uma área de lazer aqui do Rio de Janeiro. E me permite, uma coisa sensacional, me permite andar, né, fazer medidas em duas posições diferentes num plano horizontal. Então veja o que nós fazemos. Então nosso problema 1, que é fazer a medida desse morro aí, a altura dele. Vocês trouxeram uma máquina aí? Porque eu não tenho aqui, não vou fazer conta nenhuma. As contas ficam aí por conta de vocês, não é? Então vamos fazer essa medida. Sabe o que eu fiz? Bom, é claro que a altura dessa montanha, né, que eu representei aqui por este segmento de reta vertical, passa por dentro dela, né? Quer dizer, então isso aqui é um esquema, essa linha é inteiramente inacessível, o pé dessa perpendicular, né, não existe. Então o que fiz eu? Eu fui lá longe e peguei o meu teodolito, né? Então está aqui no ponto A. Quer dizer, todas as medidas que eu fizer vão ser da luneta do teodolito para cima, né? Depois é só acrescentar esse 1,60 m, 1 metro e tanto, né? Até o chão, enfim. E então, num certo ponto, eu medi um ângulo de 10 graus. Essa medida, como é o primeiro problema, foi aproximada. Aliás, na verdade, os ângulos que ocorrem na vida não são absolutamente os ângulos bonitos, como o Paulo César falou ontem, né? Os livros aí diversos têm capítulos inteiros em que você tem centenas de problemas só com ângulos de 30, 45 e 60 graus. A vida não é assim, não é? Pois é. Esse também não deu 10 graus, mas como é o nosso primeiro, então foi aproximado. Bom, aí, o que fiz eu? Eu me aproximei. O terreno me permite andar em direção ao objeto, né? Andar em direção a ele. E, num ponto mais próximo, eu fiz uma outra medida. Então, como eu estou mais próximo, esse ângulo aqui é um pouco maior. 14 graus. E sim, eu tenho o meu instrumento que se chama trena, né? Que é uma fita graduada de grande tamanho, né? Que eu vou desenrolando e eu então faço medidas relativamente grandes no plano horizontal. Então o terreno realmente me permite isso. É o caso mais simples e essa distância aqui, eu andei 650 metros. Muito bem, com esses dados vocês conseguem planejar algumas contas que me determinem essa altura? Como seria possível isso? Sugestões. Aqui perto de mim querem botar um X. Tá certo, vamos botar um X. Eu já sei onde é que ele quer. É aqui. Por que você escolheu tangente?
Você tem as duas categorias. É, claro, porque as medidas que interessam estão nos catetos de triângulos, retângulos, né? Senos e cossenos poderiam ser usados, mas evidentemente o bom senso recomenda que não, porque eles precisam da hipotenusa, né? Das hipotenusas. Então, o que nós temos aqui? A H sobre x, né? Oposto por adjacente, é a tangente de 14. Por outro lado, no triângulo retângulo maior, H sobre x mais 650 é igual a tangente de 10 graus. Pronto, é um sistema simples, não é? Porque este H eu posso substituir por x vezes tangente de 14. Isso aqui, então, é a tangente de 10, que multiplica x mais 650. Né? Bom, aí façam as contas, não é? Se o pessoal que tem a máquina aí, pode explicitar o x se quiser, ou então ver quanto valem isso daí aproximadamente, né? Então, você vai ter x igual a alguma coisa, mas o que interessa é o h, né? Então, o h, que é o x vezes a tangente de 14, isso que vocês estão fazendo aqui nos outros estados deve fazer parte do ensino. Ou seja, manejar uma calculadora hoje é importantíssimo. Não há mais por que proibir. Sim, você tem toda a razão. Muito pelo contrário, já faz parte da nossa vida. Assim como o computador, né? Já faz parte da vida, não tem que negar. E saber explorar os recursos da calculadora é muito interessante e necessário. Bom, alguém tem um número aí para dizer para mim? Já quero o final aqui para... ...391 metros. Então, aquilo que vocês estão vendo, né, aquela casinha lá em cima, está em relação a este plano, a uma altura de quase 400 metros. Uma outra coisa que eu queria falar é a questão da precisão. Não é? Claro que vocês vão utilizar nas tangentes aqui a precisão melhor possível, de acordo com a sua calculadora. Mas na hora de você dar uma resposta, isso daqui vai aparecer na sua calculadora algo do tipo 391, aí vai ter um bando de casas decimais aqui. Tá, isso é inútil. Né? Se eu estou querendo medir a altura de uma montanha, alguns décimos de milímetros a mais ou a menos é ridículo, até pedante, né? Você fornecer esse tipo de informação, porque não faz sentido nenhum. É como, por exemplo, eu perguntar qual é a distância do Rio de Janeiro a São Paulo, e alguém me responde 407 quilômetros, 297 metros, 53 centímetros e 4 milímetros. Distância entre duas cidades. Né? Não é possível. Né? Tem que ter bom senso na hora de responder. Ok. Então, estamos aí com o nosso primeiro problema. E muita coisa se faz só assim, com a trigonometria do triângulo retângulo. Nem sempre a gente consegue reduzir tudo a triângulo retângulo. Então, nós precisamos
de, num triângulo qualquer, ABC, e lados A, B e C pequenos, conhecer as duas fórmulas mais úteis que relacionam lados e ângulos, né, de qualquer triângulo. Uma se chama a lei dos cossenos, conhecida, se escreve assim. Não vou fazer a demonstração aqui, porque essa aula é uma aula prática e a demonstração se encontra em qualquer lugar, quase. Vamos reparar essa fórmula maravilhosa. Ela relaciona, né, os três lados de um triângulo e mais um ângulo, exatamente o ângulo oposto ao lado que você usou para iniciar a sua fórmula. Né? Você pode começar ela escrevendo ou A, ou B, ou C, mas uma vez que você optou por começar por um lado, você termina no ângulo oposto. Ela é capaz, por exemplo, de, se você conhece os lados B e C, e ainda o ângulo entre eles, ela calcula sem sombra de dúvida o tamanho do lado oposto. Se você, por outro lado, conhece os três lados, A, B e C, você então usa essa fórmula para calcular o cosseno de um ângulo. Então, o cosseno de qualquer um dos três ângulos se calcula usando essa fórmula que alguns chamam de lei do cosseno, porque só tem um cosseno. Enfim. Por outro lado, imagine que você conheça o lado A, o lado B e ainda o ângulo A. Conheça esses três elementos. Então, este elemento é conhecido, B também é conhecido, o cosseno de A também é conhecido. Então, o lado C passa a ser a nossa incógnita. Se C é incógnito, você percebe que você caiu numa equação de segundo grau aqui em C. Não é? Que, como todos sabemos, pode ter duas soluções, uma ou nenhuma. Então, essa fórmula está fazendo para você a discussão da existência do triângulo. Não é? Ou seja, ela pode te mostrar que existem dois triângulos diferentes com os dados apresentados. Ela pode te dizer que só existe um triângulo com os dados apresentados, ou ela pode te dizer que esses dados aqui são incompatíveis, não existe um triângulo com eles. Tá? Então, é uma fórmula extremamente útil e funciona em qualquer triângulo. Uma outra companheira dela é a lei dos senos. A lei dos senos afirma que a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto é constante. Essa é a lei dos senos. Para os que conhecem o assunto, né, já sabem que a constante que sai daí tem um significado, ela é o diâmetro da circunferência circunscrita, mas no momento eu não estou precisando disso. Então aqui as duas fórmulas que nós usamos. Vou fazer uma pergunta aqui, pergunta difícil. Quero que vocês me respondam. O pessoal dos estados também está valendo, hein? V ou F para a seguinte afirmação que eu vou fazer. É um parêntese na aula, tá? A, B e C são os ângulos de um triângulo. Eu quero saber se é sempre verdadeiro ou não que o seno de A seja menor
do que o seno de B mais seno de C. Vocês têm 1 minuto para meditar. Quero saber se isso é sempre verdadeiro ou não. Qual é o chute? Eu acho que esse é verdadeiro que a soma dos dois. É claro, é porque você é inteligente. Já que eu perguntei, a resposta deve ser essa, né? Senão não teria perguntado. Bom, Porque a soma dos outros dois ângulos vai ser sempre maior do que o ângulo que você somou, tá não? não, não, de jeito nenhum. Se você tiver ângulos de 50, 60 e 70 graus. Lembra que mesmo que você, uma relação entre dois ângulos, não tem nada a ver com a relação entre os senos desses dois ângulos, não é? É verdade sim, gente. Isso é sempre verdade. Por quê? Uma coisa que poucos atinam a respeito da lei dos senos é que isso aqui é uma proporcionalidade. Ela está te dizendo que este triângulo que tem lados A, B e C, ele é, na verdade, semelhante a um outro triângulo cujas medidas sejam seno de A, seno de B e seno de C, não é isso? Semelhança de triângulos, não é exatamente esse fato? Dois triângulos são semelhantes se, somente se, seus lados são proporcionais. Então, dizer, né, que A, B e C são proporcionais, respectivamente, a seno de A, seno de B, seno de C, quer dizer que, no fundo, nós temos dois triângulos semelhantes. Um que tem lados A, B e C, e um outro, né, possivelmente pequenininho, né, cujas medidas dos lados são exatamente seno A, seno B e seno C. Ora, se eles são semelhantes, eles têm os mesmos ângulos. Perfeito? Então, é claro que em qualquer triângulo, cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Portanto, esse fato é verdadeiro ou não para qualquer triângulo? Claro. Então, vou fazer outra pergunta. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso a seguinte afirmação. A, B e C são ângulos de um triângulo, não é? E eu afirmo que o seno ao quadrado de C é igual ao seno ao quadrado de A mais o seno ao quadrado de B. Se isso acontece, então eu afirmo que o triângulo é retângulo. Tá certo isso? Se este fato acontece, é correto concluir que o triângulo seja retângulo, sim ou não? Sim. Pela mesma razão, não é? O triângulo cujos lados são seno de A, seno de B e seno de C é semelhante ao triângulo cujos lados são A, B e C. Se um é retângulo, o outro também é. Não é? Então foi só um detalhezinho, já que eu citei a lei dos senos, não podia deixar de falar nisso, não é? Que poucos percebem. Essa proporcionalidade significa uma semelhança. Bom, então agora nós vamos fazer a nossa segunda medida. Então, eu estou nesse mesmo lugar chamado Aterro do Flamengo, tá certo? Infelizmente, semana passada aqui no Rio, choveu o tempo todo e as fotos não saíram lá, essas coisas. Então, um pouco para o lado esquerdo, fica a entrada da nossa Baía, Baía da Guanabara. E do outro lado existe uma cidade muito importante chamada Niterói. Niterói é uma cidade... Sim. Como disse aqui para todos ouvirem que a melhor coisa de Niterói é que de lá se pode enxergar o Rio de Janeiro.
Então, vamos enxergar. Bom, como eu disse, o dia estava ruim. Eu estou aqui na beira d'água, né, no aterro do Flamengo. Dá para ver a entrada da Bahia, né? O Oceano Atlântico está à direita, o interior da Bahia do lado esquerdo, e nós temos então a cidade do outro lado. Aí eu perguntaria, a que distância eu estou do outro lado? Eu quero estimar isso. Será o quê? 1 quilômetro? 2? 10 quilômetros? 20? É, só nadando, certo? Se você não morrer antes, ou se um tubarão não te comer no caminho, não é? Tá bom. É. Mas você vê, mesmo você olhando, é muito difícil você estimar uma distância, não é? Então, o que eu preciso? Se o dia tivesse mais bonito, seria até mais fácil, mas dá para quebrar um galho. Eu preciso escolher um ponto de referência do outro lado. Esse conjunto aqui de prédios que vocês estão vendo, chama-se a Praia de Caraí. E vou tentar aumentar um pouquinho aqui, uma região. Ué, tá vendo? Hein? Ah, dentro do quadradinho. Não quer. Hein? Então, vou começar tudo de novo. Olha, o quadradinho que você me mandou está aqui. Dentro dele, não quer. Opa! Bom, tá certo. Melhorou. Eu preciso de um ponto de referência. O dia tá ruim, né? Eu posso, por exemplo... Tá vendo esse branquinho aqui? É o Museu do Niemeyer. Isso. Por exemplo, é um bom ponto de referência ou algum outro que eu consiga enxergar. Não é? Tá bem. Então, qual é a minha situação? Eu estou em A. E o ponto P é lá o Museu do Niemeyer, por exemplo, digamos, lá o meu ponto de referência. Então eu quero estimar esta medida. Exato? Ah, sim. Pessoal que... Ué, só tem essa mãozinha serve, né? Pois é, essa mãozinha, em cima dessa mãozinha tem um branquinho visível. Tá? Esse é o museu que foi construído pelo nosso grande Niemeyer. Museu belíssimo, não dá para ver aqui. Mas o que nós precisamos é simplesmente de um ponto de referência. Então fica sendo esse. Então eu vou medir a minha distância de onde eu estou até esse ponto. Então eu estou no ponto A e lá, onde a mãozinha está apontando, do outro lado da entrada da Bahia. Como eu disse para vocês, eu estou num terreno muito plano, que é ótimo. Daqui a pouco nós vamos ver que nem sempre essa facilidade ocorre. Então eu me movo, eu ando, né, no aterro do Flamengo, uma certa distância, que é inteiramente arbitrária. Eu ando quanto eu quiser. Na verdade, quanto maior, melhor. Quanto é que eu andei aqui? 1 quilômetro. E no ponto B, eu posicionei o meu teodolito novamente. Tá? Bom,
Então, deixa eu falar com mais calma. Os pontos A e B estão fixados no chão, certo? Eu estou com o meu teodolito em A, e eu peço para o meu ajudante, lá em B, com uma bandeira do Fluminense, digamos, para ficar mais visível, correto? E eu olho para ele, tá certo? Zero o meu teodolito, e aí movo o meu teodolito para enxergar lá em Niterói. Quer dizer que eu estou medindo no plano horizontal este ângulo. Perfeito? Esse ângulo eu medi 119 graus. Aí eu faço o contrário. Eu vou com o meu teodolito para B e peço à minha ajudante que me acene de A. Eu olho para ela, depois movo o meu teodolito até Niterói e meço então este segundo ângulo. Este segundo ângulo foi de 52 graus. Pronto. Basta agora lápis, papel e a calculadora. Como eu determino essa distância? É uma situação bastante distinta desta, né? Aqui eu só precisei da trigonometria de triângulo retângulo. O que eu vou necessitar? Qual é a ferramenta que eu vou usar para resolver este caso? Qual das duas? A de baixo. Não é? O que ocorre? O triângulo tem uma propriedade fantástica, que eu posso conhecer o ângulo lá de Niterói sem precisar ir lá. Não é? Isso é uma coisa belíssima. Então, o ângulo P, quanto é que dá? 9, né? Pronto. Não fosse essa propriedade, eu teria que ir a Niterói fazer uma medida. Não estamos aqui para isso. Então, a lei dos senos diz que 1 quilômetro sobre o seno de 9 graus é igual a x que eu desejo sobre o seno de 52. Agora vocês. Em torno de 5 quilômetros. Bem próximo de 5, 5,0 alguma coisa. Quer dizer, tá vendo? Ó? 5 quilômetros, eu não seria capaz de simplesmente, olhando uma distância, estimar que seriam 5 quilômetros. E uma conta inteiramente elementar me resolveu esse caso. Bom, o que acontece então até agora? Eu estou transitando num plano horizontal, quase ao nível do mar, extremamente conveniente. Acontece que o mundo não é feito só de planos horizontais, certo? Então é muito difícil eu ter um terreno plano para me movimentar e fazer as minhas medidas. Então, o nosso terceiro problema, agora um pouco mais, chega a ser difícil, mas temos que pensar um pouquinho, é o seguinte. Nós temos aqui no Rio uma outra montanha muito famosa, é onde se encontra o Cristo Redentor. Olha ele aí. Abaixa um pouquinho a tela, só para a gente ver aqui a parte de baixo. Bom, a estátua do Cristo Redentor está ali na seta, ok? Está ali em cima da montanha. Eu quero saber a que altura tem essa montanha. Um laser.
tu me ensinasse como ligar. Ah, tá ótimo. Hein? É melhor usar o mouse. Ok. O que você percebe aqui? Existe um lago na minha frente que se chama Lagoa Rodrigo de Freitas. Não é? E eu não consigo, como eu fiz no Pão de Açúcar, me aproximar desse objeto num terreno plano para tirar 2 medidas. Não consigo fazer isso. Ali na outra margem, eu tenho realmente um terreno plano, mas ela praticamente está quase na encosta da montanha. Então temos um problema real aí para resolver, né? As minhas medidas, elas podem ser feitas nessa região aqui, ó, que está praticamente ao nível do mar, porque a lagoa tem conexão com o mar, e então o nível da água é praticamente o mesmo nível do mar. Eu tenho um terreno plano, mas eu não consigo, nele, me mover em direção ao objeto. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui um desenho. O Cristo Redentor está lá em cima. E esse P significa o pé da perpendicular, tá? Por dentro da montanha. Pé da perpendicular nesse plano horizontal onde eu estou, tá? O plano aí da superfície da lagoa. Bom, os pontos A e B estão bem aqui na beira da lagoa, nessa rua chamada Borges de Medeiros. Então, na minha figura, o ponto A está aqui na seta, tá? O ponto B está está longe, né? Mas está na mesma rua, na beira dessa lagoa. Então, lá naquele meu desenho, ponto A aqui, ponto B lá, e eu consigo, um pouco de paciência, estender a minha trena de pedaço por pedaço e conhecer essa distância aqui AB, que foi de 660 metros. Tá? Bom, com o meu teodolito, de A eu enxergo C e também de B enxergo C. Então, essa é a situação que eu tenho. Certo? Muito bem. O que eu posso medir? Ângulos medidos. Este ângulo vertical, né, no plano vertical, C, A, P, isso deu 29,7 graus. Agora as medidas já não foram arredondadas não, sei? Esse outro ângulo aqui, igualmente no plano vertical, C, B, P, igual a 30,6 graus. E os ângulos aqui no plano horizontal, o ângulo PAB, que deu 70,5 graus, e PBA,
igual a 77,9 graus. Conhecendo essas medidas, 1 minuto para planejar como se pode estimar esta altura. Bem, o nosso tempo é curtíssimo, vamos lá. Mais uma vez, quem conhece dois ângulos de um triângulo, conhece o terceiro, não é? Então, ali no ponto P, também no plano horizontal, quanto vai dar aquilo? 31,6. Portanto, eu vou me dedicar a calcular um desses dois lados do triângulo PAB, ou PA ou PB. Né? Digamos que eu calcule PA. Claro, lei dos senos, evidente, não é? Então, essa medida x sobre o seno de 77,9 graus é igual a 660 dividido pelo seno de 31,6 graus. Máquinas funcionando. Então, esse cara aí foi calculado, certo? Deu não sei quanto. Bom, o resto é fácil, porque h sobre x é a tangente de um ângulo conhecido. É a tangente desse cara aqui, 29,7. X já foi calculado, só fazer então mais uma conta. Eu fiz ontem isso, eu achei 702. Esse meio metro também é puro exagero, né? 703. Olha aí. Descobri que o Corcovado está bem mais alto que o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar era um pouco menos de 400 metros e esse aí ligeiramente maior do que 700 metros. Não, até a base. Então, uma pergunta, vamos ver com o mouse aqui. Tá? Eu ainda quero de longe estimar a altura do Cristo. Então aqui, meu ponto de visada foi na base, né? Mas eu consigo enxergar a cabeça dele também, né? Ali na pontinha da seta. Então é um problema interessante você, né, de longe, estimar a altura do Cristo. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, tem um dado aqui que não foi utilizado, percebeu? Foi esse ângulo aqui. Porque eu poderia ter calculado ou PA
ou PB para finalizar o problema, ou no triângulo vertical CPA, ou no triângulo vertical CPB. Isso daqui, na verdade, é usado para a gente fazer um segundo cálculo. Porque é claro que tem erros aí, tá certo? Pequenos erros. Então você calcula por um lado, você refaz os cálculos para o outro lado e você escolhe, né, a média como um resultado mais aceitável. Wagner, eu gostaria que você explicasse como é que você calculou, como é que você mediu o ângulo BAP. A. Eu não medi o ângulo B. Ah, sim, o ângulo BAP com o teodolito. Ele faz isso. Sim, mas como? Se você não enxerga o ponto P? Não, mas o teodolito tem a direção horizontal. Então, quando o teodolito faz assim, ó. Você está dizendo esse 70 graus aqui. Ah, eu tinha mostrado. Não, mas o problema é saber o ponto P onde está. Não precisa, porque o teodolito ele já te dá o plano vertical que passa por qualquer ponto do espaço. E mede o ângulo no plano vertical com o plano horizontal. Deixa eu te mostrar aqui rapidamente. Não, mas o ângulo é horizontal. Tem dois, ó. Deixa eu te mostrar aqui um. Aqui. Ele tem essas duas rodas, não é? Então basta que você... Mas o ângulo a que eu estou me referindo é o ângulo horizontal, BAP. Basta que você olhe. Você olha para B, zera as duas escalas, horizontal e vertical. Aí você pode fazer qualquer movimento e você finaliza olhando para o Cristo. E clica. Você tem nos dois visores, você tem dois visores. Ele já mediu os dois ângulos, um horizontal e outro vertical, nos dois visores do aparelho. Um só percebeu o movimento nesse sentido, independente desse. E o outro só mediu esse ângulo independente do outro. Então nós temos dois visores independentes, funcionando nessas duas rodas aqui. Bem, só um instantinho. Bom, ainda tem um tempinho. Não percam hoje à tarde que vocês vão calcular uma coisa inusitada, que é uma... No Rio de Janeiro, a gente tem o mar, naturalmente, e tem ilhas por aí. Então vocês vão imaginar uma maneira de, estando na praia, no continente, estimar a distância de uma ilha até a outra. Quer dizer, você vai estimar uma medida em que você não vai colocar o pé nem numa nem na outra. Isso vai ser um dos exercícios e é bem interessante resolver. Bom, agora vamos ao nosso quarto problema. Olha o que você vai calcular agora. Vamos estimar que raio tem o nosso planeta. Medida mais inacessível, impossível, não é? O que nós vamos fazer? Que truque nós vamos imaginar para fazer essa medida? Sem pegar um foguete e ir para o espaço, tá certo? Aqui, pé no chão mesmo. Olha bem uma das soluções. Pegamos o nosso instrumento, o teodolito, e subimos lá no Corcovado com ele. Então agora, eu e vocês também estão lá em cima do Corcovado, e lá de cima, eu tinha uma foto, mas eu esqueci,
fico devendo. Lá de cima se vê o mar, até onde a vista alcança. Isso é uma situação privilegiada, você ter uma montanha relativamente alta, da qual você pode enxergar o horizonte, não é? É o ponto mais longe na superfície da Terra que a gente consegue enxergar. Qual é, então, a situação aqui esquemática? Estamos a Terra, estou supondo perfeitamente esférica, tá? Aqui o nossa montanha ultra exagerada, o observador aqui, a altura dessa montanha já está calculada ali, 703 metros, tá? E eu coloco o meu instrumento na posição horizontal. Alguém sabe me dizer, assim, lidando no nosso planeta, o que é uma reta horizontal? Quando é que eu digo que uma reta é horizontal? O que é uma reta horizontal? Eu sei, intuitivamente você sabe. Essa aqui é horizontal? E essa aqui? Essa é, bom, você sabe dizer quando não é, mas vamos explicar isso em... Essa reta horizontal seria horizontal para o nosso colega lá de Porto Alegre, por exemplo? Pois é, essa reta daqui é horizontal para o pessoal de Porto Alegre? Não. Então, reta horizontal, mais precisamente, é uma reta que é perpendicular a uma reta vertical. Não é simples? Uma reta é exatamente isso. Uma reta é horizontal quando ela é perpendicular a uma reta vertical. E a vertical... Não! O diabo é que uma reta vertical não é aquela que é perpendicular à horizontal, não é. Pois é, essa é a diferença entre você fazer a geometria em pequenas dimensões, geometria euclidiana, né? Então você estabelece que um plano é horizontal, todas as retas perpendiculares a esse plano são chamadas verticais, duas retas verticais são paralelas entre si. Isso tudo está regulado por um sistema de axiomas, não é? Porque nós combinamos que assim vai funcionar. Agora, esse modelo não se aplica nesse mundo, o mundo que nós estamos habitando, não é? Em que duas retas verticais não são absolutamente paralelas. O que é uma reta vertical quando a gente está trabalhando no planeta? Reta vertical por um ponto. É reta que passa por esse ponto e pelo centro da Terra. Então, reta vertical por um ponto P, é uma reta que passa por P e pelo centro da Terra. Qualquer reta perpendicular a essa reta vertical se chama reta horizontal. Bacana, não é? Então, é um momento em que a gente tem oportunidade de explicar para os alunos, não é? O modelo da geometria euclidiana e que, evidentemente, se eu estou numa situação diferente, eu tenho que adotar outros axiomas e outras situações. Bom, então, eu sei, aqui essa reta vai para o centro da Terra, então essa reta é a horizontal. Agora, para o observador em O, o que é horizonte? O horizonte, essa palavra quer dizer o quê? O horizonte. É o ponto mais afastado da superfície da Terra que a gente consegue enxergar. Onde é que está aqui nessa linha aqui, nessa circunferência, o ponto mais afastado que O consegue enxergar? Na tangente. Então, gente, olha só, o cara que está lá em cima, né? Se ele olhar na direção horizontal, ele só vê o céu. Para ele enxergar o horizonte, né, quer dizer, ele tem que baixar um pouquinho.
avisada? Então aqui está o horizonte. Então, horizonte. E esse ângulo pode ser medido? Pois é. O truque está em usar esse ângulo. Esse ângulo foi medido lá, deu 0,85 de grau. Isso não é nada. O instrumento utilizado tinha até uma precisão pequena. Podia ter feito essa medida com precisão de meio milésimo de grau. Ou seja, lá na quinta casa decimal. Há instrumentos que fazem isso. Bom, então eu conheço esse ângulo e conheço essa altura, que a gente já sabe que deu 703 metros. Eu afirmo que com isso a gente pode calcular o raio da Terra. Como? No lugar aqui, deixa eu botar uma letra. Vou botar alfa. E esse alfa, então, é de 0,85 graus. Agora, raciocínio. Como que utilizando H e alfa eu posso estimar, né, o raio da Terra? Bom, eu tenho que usar um fato que ainda não está claro, que isso aqui é tangente, né? Isso daqui, é claro que eu tenho que achar o centro da Terra. Aqui não. Vamos supor que o centro da Terra esteja aqui, tá? O quadro acabou. E eu tenho que usar esse fato aqui, ó. Isso. Aqui está o raio e o fato que isso é reto. Agora sim, está fazendo sentido. O que mais? Ah, muito bem. Vamos todo mundo pensar. Ele afirmou que o ângulo central também é alfa. Por quê? Porque esta reta é a reta vertical. A reta horizontal, por definição, é perpendicular à vertical, né? Então, eu tenho um ângulo reto em que uma parte dele é alfa, o restante é o complemento de alfa. Como este ângulo é reto e este é o complemento de alfa, aqui alfa. Tá certo? Qual é a relação trigonométrica mais adequada no caso? Cosseno, porque deste alfa as medidas envolvem, né, o cateto adjacente e a hipotenusa. Então nós temos que R sobre R mais H é a tangente de alfa. Cosseno de alfa. Olha aí que beleza. Então R é igual a R cosseno de alfa mais H cosseno de alfa. Passa para cá, põe em evidência. R é dado por H cosseno de alfa sobre 1 menos cosseno de alfa. Bom, quando vocês forem fazer essa conta, tomem cuidado. Porque alfa é um ângulo bem pequeno, não é? Então, o seu cosseno é próximo de 1. É ligeiramente menor do que 1. Correto? Portanto, é claro que esse denominador é muito pequeno. Isso significa que um errinho
aqui embaixo afeta muito o resultado, correto? Isso. Então não façam aproximações grosseiras aqui nesse denominador. Vai te dar um erro gigantesco. Tá? Então tenham essa sensibilidade, né, de quando é que você deve tomar um cuidado maior na aproximação das medidas. Perfeito. Feitas as contas, eu achei 6.630 quilômetros. Tem que entrar o H aqui, eu já tinha colocar em quilômetros, né? 0,703 e botar um cosseno de alfa bem robusto e você vai achar aproximadamente isso. Não é um bom resultado, quer dizer, é razoável, é razoável, digamos. Afinal de contas, o raio da Terra fazer essa medida é um negócio espetacular. Uma medida mais precisa vai indicar que esse número está um pouco grande demais. O raio da Terra é da ordem de 6.400 quilômetros, mas já deu para dar uma boa ideia. A medida principal aqui que a gente tem que fazer com um instrumento muito bom é esse ângulo aqui, ó. Que aqui está só com 2 decimais, mas eu podia ter ido além, né, e ter encontrado uma resposta bem melhor. Aqui foi meio grosseira essa medida. A outra não, a outra está boa. Certo? Então, hoje à tarde, vocês vão ter 2 problemas interessantes. Esse que eu falei das ilhas, e vão ter um problema muito legal, é que de um cara que está construindo uma estrada e tem uma montanha no meio, aí ele tem que fazer um túnel, né? Então, um cara não vê o outro. Então, eles vão começar a perfuração dos 2 lados. Então, como é que eles planejam para que se encontrem no meio? Tá? Vai ser bem interessante. Ok? Obrigado, então. Até a próxima.